Vamos então resolver alguns exercícios de fixação para a gente entender melhor essa questão dos pares ordenados, plano cartesiano, distância entre dois pontos. A primeira questão diz assim: o ponto A, menos B pertence ao segundo quadrante. Os pontos menos AB e menos A menos B pertencem respectivamente aos quadrantes. Então vejamos. Vamos pegar a primeira informação que eu sei, que é o ponto A, menos B pertencente ao segundo quadrante. Né? E aí, da explicação que eu dei sobre um ponto pertencer ao segundo quadrante foi que, para um ponto que pertença ao segundo quadrante, o eixo das abscissas é menor do que zero, né? E o eixo das ordenadas ele é maior do que zero. Ou seja, os valores marcados no eixo x são negativos e os valores marcados no eixo y são negativos. Veja, então, que esse par ordenado aqui ele é do segundo quadrante. Então, o que eu acabei de escrever de verde tem que valer para ele. Então, a gente sabe que o nosso A aqui é menor do que zero e a gente sabe que menos B tem que ser maior que zero. Multiplica por menos 1. Como menos B precisa ser maior do que zero, precisa ser positivo, menos B precisa ser um resultado positivo. Logo, para isso, o B tem que ser um valor negativo. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter B positivo menor do que zero. Então, eu sei que o A é um número negativo, certo? A é um valor negativo e B é um valor negativo. Então, vejamos o que vai acontecer com o que ele está pedindo para a gente. Ó. Ele está pedindo para a gente dizer qual é o quadrante do menos A, B. Menos A, B. Ora, mas o A, segundo o que a gente acabou de verificar aqui, é um número negativo. Se eu colocar um sinal de negativo na frente do A, o A vai ficar positivo. E o B, por si só, sem o sinal de negativo, ele é um número negativo. Ora, quando a abscissa é positiva e a ordenada é negativa, o que a gente tem aqui é o quarto quadrante, certo? A gente pode voltar para a explicação e a gente pode verificar aqui, ó, lá na explicação, que no quarto quadrante, vamos subir um pouquinho, que aqui no quarto quadrante o x é maior do que zero e o y é maior do que zero, ou seja, o x é positivo e o y é negativo. Ou seja, o A na posição do x é positivo, o B na posição do y é negativo, então ele pertence ao quarto quadrante. Vejamos agora, só um instante, vejamos agora o próximo ponto que ele deu para a gente. O próximo ponto que ele deu para a gente foi o ponto menos A, menos B. Então, vamos lá. O ponto menos A, menos B. Menos A, menos B dá o seguinte. O A, por si só, é um número negativo. Se eu colocar um sinal de negativo na frente dele, ele fica positivo. O B, por si só, é um número negativo. Se eu colocar um sinal na frente dele, ele também fica positivo. Ora, quando o x é positivo e o y é positivo, quando a ordenada é positiva e a abscissa também é positiva, o que a gente tem aqui é o primeiro quadrante. Então, esses dois pontos dados, um é do quarto quadrante e o outro é do primeiro quadrante. Nesse caso aqui, o item correto é o item C. Agora que eu perdi a página, vamos procurar aqui, rapidinho. Pronto. Acho que eu já cheguei. Aqui. Então, é isso. Se você saber analisar como funciona o par ordenado, dependendo do quadrante que ele esteja, essa informação sobre as bissetrizes que eu dei, de a abscissa ser igual à ordenada ou ter o sinal contrário, também são importantes para responder a algumas questões, ok? Vejamos então aqui a próxima questão. É uma questão estilo Enem, a segunda questão, e ela diz o seguinte: uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura a seguir.
As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números, certo? Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Então, nada aqui na diagonal vai dar certo, tá certo? Desconsidere a largura das ruas. Muito bem. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local do trabalho da mãe, localizado na rua 6, tá certo? Com a rua E, o consultório do pai, na rua 2, com a rua E a escola das crianças, na rua 4, com a rua A. Então, vamos pegar aqui. As ruas são de A até F e né, na vertical e na horizontal, e na vertical de 1 até 6. Eu vou colocar as ruas aqui, eu vou trazer para cá para ficar mais fácil da gente localizar os pontos. Então, vejamos. Vamos abrir aqui mais um quadro para a gente responder nele. Então, vejamos. Desenhando rapidinho aqui o que propõe lá no plano cartesiano é que a gente vai ter as ruas com letras na horizontal, A, B, C, D, E e F. Lá no desenho não tem um plano cartesiano definido, tá bom? E as ruas são as ruas 1, 2, eu tenho as linhas, eu vou fazer uma porcaria, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se bate com a figura. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, né? Até o F. Então, a gente tem a rua A, B, C, D, E, F. E a rua 1, a rua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim que está configurado. Eu vou colocar aqui o plano cartesiano a partir daqui, para ficar mais fácil da gente, então, marcar os pontos. Então, é como se eu tivesse colocado aqui mais uma rua, né? É como se isso aqui fosse a rua 0 e isso aqui fosse a rua G. Tem uma rua 0 e a rua G. Quais informações que ele tem sobre as localizações? Veja só, a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância do percurso até o local do trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. O trabalho da mãe está na rua 6, tá certo? Está aqui a rua 6 com a rua E. Então, bem aqui estará o trabalho da mãe, rua 6 com a rua E. A rua fica sendo... Então, deixa eu consertar aqui, porque a rua fica sendo a linha em vermelho, tá bom? Então, rua 1, rua 0, rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, rua 5, rua 6, com a rua E, né? A, B, C, D, E. Tá aqui, a rua 6 com a rua E. Trabalho da mãe. O consultório do pai é na rua 2 com a rua E. Então, a rua 2 com a rua E é o trabalho do pai. Muito bem, bem aqui vai ficar o trabalho do pai. P. E aí, a escola da criança tem que ficar situada num ponto, tá certo? Que a distância seja a mesma entre a escola e os trabalhos da mãe e do pai. Considerando aqui comprimento L, 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 L. É claro que a princípio deveria estar aqui, mas ela não pode estar nessa mesma rua. Então, se ela estiver aqui,
a distância vai ser 1, 2, 3L, a distância vai ser 1, 2, 3L, né? Se o ponto em que ela estiver for esse. O que não vai ser tão compatível assim, porque eu vou ter 1, 2, 3L, 1, 2, 3L, e eu ainda tenho a escola para colocar aqui. A escola, ela está na rua... E a escola da criança na rua 4 com a rua A. Então, vamos pegar aqui a rua 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, com a rua A. Bem aqui, certo? Bem aqui a gente tem a escola. A casa, tá certo? Que eu tô chamando de I, tem que ficar num ponto que fique uma mesma distância. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então dá pra gente perceber facilmente que o local da casa tem que ser nesse ponto aqui. E esse ponto aqui é a rua 4, tá certo? Com a rua D. Então, se é a rua 4 com a rua D, o item correto é o item C. Rua 4 com a rua D. Espero que vocês pratiquem bastante. Geometria analítica é um assunto que tá caindo, que vem caindo no Enem. Essa questão de plano cartesiano, posição, localização, é um assunto que cai, é um assunto que é recorrente. Aconselho vocês a dar uma atenção para essa matemática aqui, especificamente para a geometria analítica, tá certo, pessoal? A nossa aula vai ficar por aqui. Até uma próxima aula. Estudem bastante e espero que vocês façam um simulado bem bacana, bem legal. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.